Olá, boa noite. Ela é a figura central no debate sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Quando foi ministra, colocou a defesa ambiental de tal forma na agenda do governo que chegou a ser alvo de queixas. Setores da economia viram nela um entrave ao crescimento econômico, principalmente o agronegócio. Ambientalista e reconhecida pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, ela deixou o partido do governo recentemente e está criando aqui um novo espaço político para o seu projeto de conciliar o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. O Roda Viva entrevista hoje Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente e atualmente senadora do Acre pelo Partido Verde. Você vê a entrevista em 30 segundos. Apontada como candidata à presidência da República no ano que vem, a senadora Marina Silva agora também tem a tarefa de mudar um pouco a imagem dela, sempre muito associada ao meio ambiente, e incluir no seu projeto político outras questões de peso na agenda nacional. Marina Osmarina. Marina Silva Vaz de Lima nasceu no dia 8 de fevereiro de 1958 em Breu Velho, no estado do Acre. Ela é formada em História. Filha de nordestinos que foram colonizar a Amazônia, Marina Silva desde cedo trabalhou como lavradora. Pegou malária, hepatite e teve uma contaminação por mercúrio causada por remédios, que lhe causou sérias consequências. Foi tratar da saúde em Rio Branco, onde trabalhou como doméstica, se alfabetizou pelo Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, criado pelo governo federal em 1967 para a alfabetização de adultos, e entrou num convento de freiras para continuar os estudos. Formou-se em História aos 26 anos e foi ser professora. Ligada ao movimento sindical, aproximou-se de Chico Mendes, líder seringueiro assassinado em 1988, ano em que Marina Silva elegeu-se a vereadora mais votada de Rio Branco pelo Partido dos Trabalhadores. Em 1990, foi deputada estadual e, em 95, elegeu-se senadora, sendo reeleita em 2003. Mas, com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marina Silva nem chegou a exercer o segundo mandato no Senado. Ela assumiu o Ministério do Meio Ambiente. Ficou no comando da pasta até maio do ano passado, quando deixou o cargo após atritos com outros integrantes do governo e voltou para o Senado. No mês passado, ela deixou também o Partido dos Trabalhadores, onde permaneceu por quase 30 anos. Logo depois, se filiou ao Partido Verde. Há um ano das eleições de 2010, o nome dela é cogitado para disputar a presidência. Agora, ela trabalha para ampliar o seu discurso, sem abandonar a questão ambiental. Bem, nós queremos saber sua opinião a respeito da seguinte questão. Você acha que a senadora Marina Silva acertou ao trocar o PT pelo PV? Nós gostaríamos que você participasse, pode ser pelo telefone, pelo site aqui do nosso programa, que é o tvcultura.com.br/Roda Viva. E o resultado você conhece aqui no último intervalo do programa. Bem, para entrevistar a nossa convidada de hoje, a senadora Marina Silva, nós convidamos a jornalista Denise Rotenburg, colunista de política do jornal Correio Brasiliense. Conosco também a jornalista Eleonora de Lucena, editora executiva do jornal Folha de São Paulo. O jornalista Lorival Santana, repórter especial do jornal O Estado de São Paulo. E o jornalista Paulo Moreira Leite, que é diretor da sucursal da revista Época em Brasília. Aqui conosco, Paulo Caruso, fazendo suas passagens e registrando aqui os momentos mais importantes do programa. E ao meu lado, minha companheira da TV Cultura, a Carmen Morim. A Carmen tem aqui as perguntas que você encaminha pelo nosso endereço eletrônico. E o Roda Viva é transmitido toda segunda-feira aqui ao vivo pela internet, às 6h30 da tarde. E também pode ser visto na íntegra, sem corte, edição às 10h10 da noite aqui na nossa TV Cultura. Senadora, boa noite. Boa noite, Herói. Senadora, a CNI e o IBOP vão divulgar amanhã, às 11 horas da manhã, uma pesquisa com intenções de votos à candidata à presidência da República. Não oficialmente se divulga o seguinte: se divulga que, em primeiro lugar, está o candidato Serra, em segundo, empatados, tecnicamente, Dilma e Ciro Gomes. Em terceiro lugar, ou em quarto lugar, Marina Silva com 6% das intenções de voto.
Que análise, que avaliação a senhora faz se isso aqui se confirmar? Bem, primeiro, eu acho que é o registro de um momento do eleitor, pensando esse processo de forma ainda muito antecipada, porque, infelizmente, no Brasil a gente tem essa mania de antecipação das eleições. E, obviamente, que com esse período todo ainda há muita água que correr por baixo dessa ponte. De sorte que, obviamente, é muito bom para aqueles que já estão colocados claramente na disputa e para aqueles que ainda é uma possibilidade, não aparecer com traço é altamente significativo. A senhora acha, então, que se confirmar 6% de intenção de voto é bom para a senhora? Eu acho que é bom para o processo, é bom para o debate que está acontecendo no Brasil e, sobretudo, para a questão da discussão entre meio ambiente e desenvolvimento. Porque muitas vezes as pessoas têm receio de colocar essa questão como parte de uma mesma equação, sempre colocando em oposição, como se fosse um entrave, como se fosse algo que precisa ser compatibilizado. E, no meu entendimento, não é algo a ser compatibilizado, é algo a ser integrado. Meio ambiente e desenvolvimento fazem parte da mesma moeda e é o desafio desse século. De sorte que alguém que tem a identificação com esse processo, com essa visão de mundo e essa visão de país, é relevante para a questão. A senhora acha que a senhora toma mais votos do PT ou do PSDB? A senhora vai criticar duramente o governo Lula? Qual que é o seu plano? Olha, primeiro, Lorival, eu acho que eu até já falei isso anteriormente. Não há como a gente partir do princípio de que se vai tirar voto do PT ou do PSDB ou de quem quer que seja, porque o voto não é dos prováveis candidatos e nem dos partidos. O voto é do eleitor. E as pessoas têm que ter a liberdade de dar o seu voto para aqueles que acham que tem a melhor proposta, o melhor projeto para o país. É um momento que o eleitor tem que se sentir livre. Aliás, o voto é aquilo que a gente nunca tem. Porque no momento em que o eleitor dá o seu voto, ele já se transforma em passado. Então, acho que a visão patrimonialista no Brasil de que o voto é da Dilma, o voto é do Serra, o voto é da Marina, ou do Ciro, ou da Heloísa, isso tem que acabar e o eleitor tem que se sentir livre para votar naquilo que acredita, naquilo que pensa, naquilo que quer construir e naquilo que quer preservar para o Brasil. Senadora, em relação ao voto evangélico, a senhora é evangélica. O eleitorado evangélico está muito dividido e ainda vê o PV como um partido que aposta na liberação da maconha, defende o aborto. Como é que a senhora vai fazer para conquistar esse voto em relação à posição evangélica versus a posição do PV? Bem, primeiro, acho que tem que ter o cuidado para não tratar o eleitorado já de forma rotulada. O eleitor evangélico é um cidadão brasileiro que tem o direito de fazer as suas escolhas como qualquer outro brasileiro. E como não se está escolhendo nem o padre, nem o pastor, nem a diaconisa, é bom que as pessoas se sintam livres para fazer as suas escolhas. E, no meu entendimento, como eu falei anteriormente, ainda é muito cedo para que a gente possa fazer qualquer tipo de avaliação. Até porque não se pode medir a decisão das pessoas por aqueles que são os seus líderes ou os seus dirigentes. O importante é que cada candidato, cada partido, possa ter um diálogo direto com os cidadãos e as cidadãs e que não tenha nenhum tipo de mediação, nem do dirigente sindical para com a sua base, nem do pastor com a sua base, nem do líder político, que as pessoas se sintam livres para votar. Aliás, foi para isso que nós conquistamos a democracia. Senador, e é para isso que lutamos por ela. Agora, obviamente que as pessoas buscarão as suas identidades, mas não é tão certo assim de que as pessoas vão fazer essa ligação direta em relação ao PV. Isso já aconteceu em relação ao PT. Eu passei 30 anos da minha vida dentro do PT e havia uma certa dificuldade com as bandeiras do PT, pelo fato de ser socialista, pelo fato de fazer greve, e esse processo foi rompido durante os debates e a comunidade evangélica votou sim no presidente Lula e acho que não vai ser diferente em relação ao PV, até porque muitos evangélicos votaram também no Gabeira, no Rio de Janeiro, inclusive eu, se estivesse lá, teria votado. Fui fazer campanha para ele e sou evangélica. Senadora, eu queria falar um pouco de religião, já que estamos falando desse assunto. A senhora já se declarou a favor do ensino do criacionismo nas escolas. A senhora, ou seja, quer dizer, além do estudo científico, a senhora é a favor, como alternativa, que se tenha um estudo da história do mundo segundo os ensinamentos bíblicos, né? A senhora também já se manifestou contrária às pesquisas de células-tronco. E a senhora ainda é contra o direito ao aborto.
ouvindo conhecendo essas posições da senhora, me pergunto se a senhora não consegue, ou como a senhora vê essa combinação, essa presença tão forte da religião na política. A gente pensa na modernidade como uma das coisas modernas, que é a separação da política e da religião, do Estado e da religião. Como é que a senhora combina isso assim, dessa forma assim, tão intensa, tão diferente assim? Bem, em primeiro lugar, Paulo, você me dá uma oportunidade de ouro para dialogar com essa questão. Porque as pessoas vão criando mitificações e elas vão aparecendo como verdades. Não é? Essa questão de que eu defendo o criacionismo nas escolas, aonde alguém me viu defendendo isso? Não é verdade isso, senadora? Não é verdade. Não, eu já vi a senhora, eu já li várias entrevistas da senhora dizendo que a senhora defende que se ensine de forma alternativa o criacionismo nas escolas. Ou seja, você pode ensinar eu não disse pode ensinar o criacionismo nas escolas. Não disse isso. Não disse isso. Então, a senhora nunca desmentiu, então. Não. A senhora é contra o criacionismo? A senhora é contra o Só um instante. O criacionismo é uma teoria que tenta provar cientificamente, pelos pressupostos do criacionismo, de que Deus criou o mundo em 7 dias. Em 7 dias. Isso é uma teoria que eu nem tenho conhecimento dela. O que eu tenho dito é que eu sou uma pessoa, como os mais de 90% dos brasileiros, que acredita que Deus criou o mundo e criou todas as coisas. E eu não busco uma justificação científica para a minha fé. E essa confusão apareceu numa escola adventista, que é uma escola confessional. No Brasil é permitido essas escolas católicas, adventistas, espíritas, o que for, certo? E depois da palestra, que foi para falar sobre desenvolvimento sustentável, um jovem da escola de comunicação da faculdade adventista chegou a mim com os equipamentos dele para fazer uma entrevista, para botar na rádio da própria, na emissora da própria escola. E me perguntou da seguinte forma: senadora, o que a senhora acha das escolas adventistas? Né? Ele estava falando do contexto. Eu não sei se ele usou a palavra escolas adventistas, mas ele perguntou o que achava de que eles ensinavam o criacionismo. E a minha resposta qual foi? Desde que se ensine o evolucionismo, não vejo problema nenhum, porque assim os jovens poderão fazer suas escolhas, desde que, no contexto das escolas confessionais adventistas. Isso não dá o direito... Não, me desculpe você. Claro, isso não dá o direito a ninguém de dizer que eu defendo o criacionismo nas escolas brasileiras. O que eu disse foi exatamente algo que até, naquele contexto, o jovem ficou decepcionado, porque ele imaginava que eu ia simplesmente fazer a apologia do que a escola fazia. E eu disse exatamente o que a escola faz. Ela dá as duas posições, porque no Brasil não existe essa polêmica que existe nos Estados Unidos, de um grupo querendo contrapor o criacionismo ao evolucionismo. Isso não faz sentido. Aliás, essa guerra santa no Brasil, ela, graças a Deus, não acontece, não deve acontecer. Em relação à questão da ciência, né? A ciência e a tecnologia é algo fundamental. Qualquer ambientalista que queira resposta para o problema que a humanidade está atravessando, a crise que o planeta está vivendo, vai ter que lançar mão de todo o conhecimento, de toda a inovação tecnológica necessária para poder dar uma resposta à altura. Eu, no Ministério do Meio Ambiente, me apoiei nos cientistas. O plano de combate ao desmatamento foi feito em cima dos seminários técnicos científicos, envolvendo o pessoal do INPA, o pessoal da Embrapa, o pessoal das ONGs que lidam com a questão do desmatamento, e várias políticas públicas foram elaboradas em cima da contribuição dos cientistas. Isso não é verdade, houve um equívoco, inclusive, não acredito que foi proposital, foi a partir de uma interpretação de algo que eu disse. Assim os jovens terão liberdade de escolha. E eu acho que as pessoas têm que ter sim liberdade de escolha. Só um pouquinho, porque a senhora mantém uma ambiguidade que é justamente o cerne do problema. A questão é saber se a gente ensina o criacionismo e, ao mesmo tempo, o evolucionismo, que é a teoria científica. As escolas, elas, na minha opinião, quer dizer, esse é um debate que não tem só nos Estados Unidos, mas tem no mundo inteiro. Se o criacionismo ele vai entrar nas escolas como matéria. Ou que eu será uma questão no Brasil religiosa. Esse debate não existe. Pois é, mas a senhora que está colocando esse debate. Não, eu não estou colocando. Não. Colocaram na minha boca. Então, a senhora dá uma resposta que coloca o debate. Só desculpe. Não, me desculpe, mas colocaram esse debate na minha boca. É diferente quando você disse, você é um cientista, você é qualquer pessoa que tem uma visão aberta do mundo, e você diz que as pessoas podem fazer escolhas no contexto de uma escola confessional,
Não foi no contexto do conjunto das escolas públicas ou particulares do Brasil. A pergunta foi feita no contexto daquela escola. Eu estudei no Instituto Imaculada Conceição, que se dava ensino de religião dentro da escola das freiras, mas também se dava o evolucionismo, e isso não nos dá o direito, a menos que mudemos a legislação e se diga, está proibido no Brasil que existam escolas confessionais que também ensinam uma visão cristã, seja ela evangélica, católica ou espírita, certo? Não é isso que está posto. Eu nunca defendi o criacionismo e no Brasil não existe, pelo menos que eu conheça, ninguém fazendo esse movimento. Essa é uma transposição artificial de um debate que existe nos Estados Unidos e que eu não advogo ele. Eu não tenho uma teoria sobre o criacionismo. Eu apenas acredito em Deus, acredito que Deus criou todas as coisas, só isso. Senadora, em relação ao aborto, já pegando essa linha de perguntas, a senhora acha que a legislação atual brasileira precisaria ser modificada? Não há uma sensação em muitos grupos de que há um certo exagero, um obscurantismo até, em criminalizar o aborto, em teoria ou na lei, até prender uma mulher ou um médico que pratica um aborto? Isso não é uma coisa muito retrógrada? Olha, Eleonora, esse debate é um debate muito sério, né? E, de fato, existem duas posições que, no meu entendimento, devem ser consideradas. Primeiro, não se trata de satanizar a mulher que, no momento de desamparo, ela busca uma alternativa para o seu sofrimento e, sobretudo, para o seu desamparo. Seria um reducionismo pensar que é criminalização e ponto. E também seria um reducionismo achar que o aborto é algo que se possa fazer sem as consequências de um ato como esse. As pessoas não buscam o aborto porque querem abortar, elas buscam numa situação de dificuldade. Então, nem o simplismo de simplesmente achar que é uma questão moral que deve ser criminalizada e nem algo que se deva achar que é uma solução. Eu acho que o importante é que as pessoas possam ter as informações e uma questão como essa não é decidida pelo Executivo. Ela deve ser decidida pelo Congresso, deve ser decidida mediante um forte debate na sociedade, porque envolve questões morais, questões éticas, questões espirituais e questões de direito. E algo dessa magnitude tem que ter um debate. Agora, uma coisa é certa, as leis estão aí para ser cumpridas e devem ser cumpridas. E algo dessa magnitude não é o Executivo. Eu não tenho uma visão daqueles que simplesmente ficam satanizando e tratando as questões como uma questão puramente moral. Eu trato essa questão com o devido respeito para aqueles que têm uma posição contrária à minha, e eu não faria um aborto e não advogo, defendo a vida. No entanto, acho que não é algo que é reducionistamente resolvido pelo Executivo, tem que ter o debate. Agora, não é uma as questão mulheres de saúde têm que pública. A senhora colocou tem essa os dimensão aspectos em de vários saúde pública, sim. E a questão do Estado e da saúde pública do Estado nessa questão. Como a senhora enxerga isso? O Estado deveria proibir esse tipo de prática? Eu acho que o Estado deve prover as mulheres de toda a informação necessária, de todo o cuidado, Isso é uma para maneira que elas de escapar possam... da questão. Não estou escapando. É que eu não posso simplificar simplesmente dizendo que eu sou contra ou a favor. E como eu não quero dizer muito pelo contrário, eu quero dizer que esse debate precisa acontecer nos devidos, digamos, espaços e com o devido cuidado, para que não se crie uma polarização de algo que as pessoas sequer têm as informações. Existe um conjunto de mulheres sérias, que têm uma série de informações que advogam a posição da descriminalização. E existem outras pessoas que advogam que não, em defesa da vida, por uma série de valores. A senhora votaria nesse segundo grupo? No entanto, a discussão ainda não está devidamente feita. O que eu advogo é que se possa ter essa discussão. E dessa discussão, como senadora, eu sempre participei dentro do Congresso, a deputada Marta Suplicy, enfim, outras pessoas que participam desse debate. O que eu acho é que nós temos que dar todas as informações, todos os meios necessários. Já existem algumas questões que estão na legislação e a lei deve ser cumprida. Quando se trata de uma pessoa que foi estuprada, essas pessoas têm o acolhimento já como política pública para o atendimento da sua necessidade, enfim, de ter a resposta para o problema que ela vai vivenciar. Quando é
uma situação em que a mãe está correndo risco ou problema em relação ao feto, tudo isso já existe uma legislação. Agora, o que nós precisamos é aprofundar esse debate. No meu entendimento, eu acho que deveria haver sim um plebiscito e que o próprio governo possa encaminhar essa discussão com o devido cuidado, porque não é uma questão fácil e não se pode impor nem a posição daqueles que são contra e nem a posição daqueles que são a favor. Nós temos é que cercar a sociedade de todos os meios, porque a mulher que, enfim, em algumas circunstâncias faz isso, ela está numa situação de muita dificuldade e às vezes de muito sofrimento e que o sofrimento não se resolve com a criminalização. Em relação às drogas, senadora, o seu colega de partido, Fernando Gabeira, é a favor da descriminalização da maconha. O debate está aí no mundo inteiro, não só aqui no Brasil. Visivelmente, os estados estão perdendo essa guerra, né, contra o narcotráfico e tal. Qual a sua posição em relação à descriminalização da maconha e em relação ao narcotráfico de maneira geral, à cocaína também? No caso, não só o Gabeira, mas tem uma entrevista do presidente Fernando Henrique Cardoso que se coloca a favorável à descriminalização da maconha. São debates complexos e, no meu entendimento, as pessoas que advogam a descriminalização é porque elas sinceramente acham que com a descriminalização elas podem ajudar a combater o narcotráfico e que elas acham que a simples repressão já não está mais resolvendo o problema. Agora, seria um simplismo dizer que aqueles que não defendem a descriminalização, eles estão defendendo apenas a repressão. Existe um conjunto de medidas que são tomadas e devem ser tomadas para que os jovens não, enfim, fiquem entregues à sua própria sorte. E aí entra por processo de educação, uma série de questões que levam a esses jovens a buscar outras alternativas para o seu sofrimento, para a sua falta de expectativa, né? Para cada um que defende a descriminalização, existem também várias pessoas que têm um posicionamento sério, que fazem estudos sérios dizendo que não. E é mais um desses temas polêmicos que não será resolvido apenas pela ação do Executivo. Nesse caso, também deve haver um debate da sociedade, um debate amplo que nos leve a um resultado. Existem experiências no mundo que o simples combate, como diz o próprio presidente Fernando Henrique nessa entrevista, não está dando conta. Agora, a pergunta é, a descriminalização vai dar conta? Existem alguns que têm... Eu acho que não vai dar conta se simplesmente a gente achar que a desmistificação, tirar o mito do proibido para evitar... Mas a senhora é a favor ou contra? Eu sou contrária. Eu tenho uma posição contrária à descriminalização, inclusive eu conversei isso com o Gabeira, não é? Agora, o fato de ter uma posição contrária não me impediu de ir fazer a campanha do Gabeira no Rio de Janeiro. Certo? Eu acho que na democracia é isso, é você ser capaz de mediar o teu ponto de vista com o ponto de vista do outro. A gente acha que, para que se possa ter um posicionamento político, é preciso que todo mundo pense igual, ou que sejamos iguais como se fôssemos saco de estopa. Não é assim. Você faz uma mediação com o seu ponto de vista e o ponto de vista do outro. Há necessidade de que o debate aconteça, e é exatamente para que o debate aconteça que as pessoas colocam na mesa os diferentes olhares. E para cada educador, para cada psicólogo, psiquiatra que tem um posicionamento favorável, existem outros também igualmente sérios que têm um posicionamento contrário. César, antes do nosso intervalo, eu gostaria que a senhora respondesse aqui. A Carmen tem perguntas do nosso telespectador. Da Nádia Regina, que é de Ibirama, Santa Catarina. Ela gostaria de saber por que a senhora escolheu justamente o PV, considerado, segundo ela, um partido de viés fisiológico, e não o PSOL, por exemplo, que representa muito mais a ruptura com o atual governo, a atual política. Olha, eu acho que a gente tem que um pouco pensar nessa visão de rupturas, não é? Eu acredito em processos cumulativos, onde as pessoas são capazes de estabelecer o diálogo mesmo na diferença. E eu vejo nesses últimos 16 anos conquistas que devem ser preservadas. Do ponto de vista da política econômica, o presidente Fernando Henrique começou um processo que o presidente Lula aperfeiçoou, que estamos vendo os bons resultados aí. Tudo isso precisa ser aperfeiçoado, preservado naquilo que deve ser preservado. Do ponto de vista de políticas sociais, o presidente Lula, aí, segundo os dados da PNAD, conseguiu algo fantástico em relação
a diminuição da pobreza extrema e da pobreza em si. Isso deve ser preservado. Agora, existe um trânsito que precisa ser feito, que é fazer com que o Brasil, que reúne as melhores condições para sair da economia do século XX para a economia do século XXI, faça esse trânsito. E isso não se faz apenas por rupturas, faz sim uma visão de processo, preservando o que deve ser preservado, transformando o que precisa ser transformado e apresentando as novas alternativas. É por isso que eu fui para o PV sem a ilusão de que o PV é um partido perfeito. O PV não é um partido perfeito, como o PT não é perfeito, e como as instituições estão sendo aperfeiçoadas pelas pessoas, ao mesmo tempo em que ela também aperfeiçoam os cidadãos. Senadora, vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo? Bom, aproveitando então o gancho da própria resposta da senadora, e vamos repetir aqui a pergunta de hoje. Nossa pergunta é o seguinte: a senadora Marina Silva acertou ao trocar o PT pelo PV? Você pode, então, participar por telefone ou então aqui pela internet. Aqui o nosso endereço, que é o tvcultura.com.br/Roda Viva. Bem, nós vamos voltar em instantes aqui com o Roda Viva, que é acompanhado hoje por 3 tuiteiros que estão colocando na internet seus comentários sobre o que estão assistindo aqui. Nós trouxemos hoje os jornalistas Alexandre de Oliveira Sacconi, que está aqui conosco, também a jornalista Lúcia Freitas, e está aqui conosco também o jornalista Davi Rocha. Nós fazemos aqui um intervalo e voltamos já já com a senadora Marina Silva. Até já. Nós voltamos hoje com a nossa entrevistada, que é a senadora Marina Silva, do Partido Verde do Acre. Senadora, pelo jeito que a senhora respondeu as perguntas todas, a senhora respondeu como uma verdadeira candidata a presidente da República, apesar de publicamente a senhora dizer que ainda não é candidata. Mas eu gostaria de perguntar ainda nessa linha para a senhora o seguinte: na eleição passada, o seu colega Cristóvão Buarque, do PDT, saiu com uma bandeira única, aliás, muito bem defendida por ele, que foi a questão da educação. Então, acho que muita coisa sobre educação a gente aprendeu com ele na campanha dele, e que pese não ter sido eleito presidente da República. Eu pergunto à senhora o seguinte: a senhora vai empunhar também, a senhora vai ser candidata de uma bandeira só, ou seja, que é a bandeira do meio ambiente pelo qual a senhora é identificada pela população? Olha, Heródoto, eu agradeço pela pergunta e tenho certeza que você faz para me ajudar e ajudar o telespectador no sentido do esclarecimento, porque, obviamente, que você sendo uma pessoa ligada à área de meio ambiente, da defesa da sustentabilidade, como sabemos que a questão da sustentabilidade jamais será o samba de uma nota só. A sustentabilidade ambiental pressupõe várias dimensões: a sua dimensão ambiental, econômica, social, cultural, e eu até acrescento mais 3, a dimensão política, a dimensão ética e estética. Tudo isso faz parte da sustentabilidade. Do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, autoexplicativo é como usar os recursos naturais e preservar as bases naturais desse desenvolvimento. E, do ponto de vista econômico, é como isso se traduz nos vários segmentos da economia, na produção agrícola, de energia, na feitura da infraestrutura, como fazemos com que a nossa indústria possa continuar se desenvolvendo, mais adaptada ou, pelo menos, ressignificada para os desafios desse século. Então, aqueles que advogam que meio ambiente, sustentabilidade é algo monotemático, é exatamente porque ainda não tem a compreensão do que está em jogo. Trata-se de... A senhora acha que vai enfrentar grande resistência por parte do agronegócio, principalmente dos plantadores de soja e criadores de gado da Amazônia, inclusive do seu estado, do Acre? Eu diria da parte, não sei nem se o termo está correto, conservador, da parte mais atrasada, obviamente que sim. Mas o agronegócio está se modernizando no Brasil. Hoje, uma boa parte deles já estão buscando a certificação, pedindo o apoio das ONGs e da comunidade científica para fazer essa certificação, fazer rastreabilidade. No Acre mesmo, nós temos experiências de fazendas que são sustentáveis, respeitam a reserva legal, respeitam a área de preservação permanente e têm alta produtividade. Essas empresas agrícolas, elas acabaram de fazer um seminário em São Paulo, junto com o Greenpeace e a ONG Amigos da Terra, em que em cerca de 1 hectare eles têm maior produtividade do que a pecuária tradicional. Senadora, e mais... Eu queria fazer uma pergunta justamente sobre economia, mas de uma maneira um pouco mais geral. Eu posso entrar numa dessa? Eu posso entrar nessa aqui?
Eu queria perguntar o seguinte, a gente pouco conhece as suas ideias sobre economia. A senhora acabou de traçar uma linha de continuidade entre a gestão Fernando Henrique e a gestão Lula. No que a sua gestão seria diferente em relação a uma eventual administração Dilma ou Serra? No que as suas ideias diferem nas questões, por exemplo, quem seria o seu ministro da Fazenda, o seu presidente do Banco Central, o que a senhora faria com o pré-sal? O que a senhora faria diferente? As empresas seriam mais privatizadas, menos privatizadas? O que a senhora faria? Criaria novas empresas? Como é a sua visão de economia? A gente não pouco conhece sobre essa... Obviamente que pouco conhece e é legítimo que não conheça. E como eu não sou candidata, não vou franzir a testa e falar como candidata. E muito menos se eu não sou candidata, não iria falar de ministro da Fazenda, de Banco Central. Não, tem a sua ideia. Nenhum candidato a presidente da República. A senhora é candidata. Vamos sair do armário, senadora. Não é sair do armário. Olha só, eu vou tratar isso aqui com todo respeito. Com todo respeito a vocês e ao telespectador. E eu estou na política desde os 17 anos, na política não partidária, e sempre procurando fazer a política com a verdade. Quando o PV me convidou, inclusive eles levaram uma pesquisa que havia sido feita por telefone, e eu até brinquei com eles. Eu disse, eu não vou fazer da pesquisa o mais precious, né, o precioso. Não. Se entrar para o PV, é independentemente da candidatura, de pesquisa ou de qualquer coisa. E eu me dispus a ouvir o PV porque eles estavam fazendo a questão da reestruturação do partido e a revisão programática. Disse, eu quero participar desse processo para que, ao fim e ao cabo, se for viável uma candidatura com essa inclusão programática da sustentabilidade, obviamente que eu me disponho. E essa é a mais profunda verdade. Em relação ao que você falou, não é? Obviamente que ainda estamos começando esse processo. Isso não é algo que vai sair da cabeça de uma pessoa. Mas eu posso dizer que as conquistas que tivemos em termos de estabilização da moeda, o equilíbrio fiscal que tivemos, isso é algo que deve ser preservado. O Meirelles poderia continuar no seu governo. Eu não vou entrar nesse detalhe. Eu acho que é simplificar a coisa. Não é só o presidente Meirelles que é capaz de fazer isso que você está dizendo, certo? Tanto é que isso iniciou no governo do presidente Fernando Henrique, o presidente Lula mudou de presidente do Banco Central e, no entanto, aprofundou as questões. Não é disso que se trata. Se trata de como você, a partir de uma moeda estável, a partir de ganhos que tivemos com a economia e ganhos com distribuição de renda, você não acha que isso é o fim da história e você é capaz de transitar para outros processos. E o que é que está em jogo agora? Como vamos fazer para que o Brasil continue se desenvolvendo, melhorando a qualidade de vida das pessoas, que as pessoas continuem tendo saúde, educação, conhecimento, inovação tecnológica, moradia, que a gente possa ter energia limpa, renovável e segura para que o país possa se desenvolver, transitando para esse desafio do século XXI. O Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer essa mudança e não tem o direito de não fazê-lo. É disso que se trata. Então, a senhora mudaria a política econômica? Em que sentido? A mudança da política... A senhora faria uma gestão mais intervencionista, menos intervencionista? Eu acho que a ideia da intervenção, menos intervenção, acho que essa desmistificação a crise já fez, certo? As pessoas deificavam o mercado, deixar e passar, deixar e fazer. Veio a crise, o Estado teve que interferir. E interferiu porque era necessário, senão ficaria pior. Eu acho que a mediação que vem sendo feita para o Brasil tem se mostrado a mais correta. Tanto é que o Brasil atravessou essa crise sem grandes sobressaltos. Não é? Se você diz que é mais intervencionista ou menos intervencionista, eu acho que a gente cai naquela coisa, enfim, dual. Né? E nesse momento nós estamos tendo que lidar com os paradoxos. É como que, numa situação de crise econômica, ambiental e social, o Estado é capaz de cumprir o seu papel sem subtrair a criatividade do mercado, a possibilidade que as empresas têm de se colocarem com o potencial que tem para fazer a inovação e a mudança que é necessária. Chegando a diferença, eu queria entender a diferença entre a sua candidatura, a candidatura da ministra Dilma e do governador Serra. Se eu estou concordando que há avanços, e eu falo, não falo nem no pós-Lula, eu falo no pós-16 anos, porque as pessoas têm muita dificuldade em reconhecer, pelo menos enquanto as pessoas ainda estão vivas,
vivas o ganho que foi feito pelos governos. Eu não tenho nenhuma dificuldade em relação a isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade de reconhecer que no governo do presidente Fernando Henrique, com o real, se começou um processo que foi aprofundado pelo presidente Lula com uma diferença de distribuição de renda. Eu só acho que isso não é o fim da história e que temos um espaço... qual é o próximo capítulo que a senhora vai colocar nessa história? O Delta Mais? O Delta Mais é o Delta Mais da sustentabilidade. Como fazer que um país que foi capaz de equilibrar a sua moeda, fazer distribuição de renda de alguma forma, que ainda temos muitas pessoas abaixo da linha da pobreza e precisamos continuar. E continuar não apenas do ponto de vista da inclusão necessária para que as pessoas tenham alguma renda de cidadania. Continuar no sentido da inclusão produtiva. E a inclusão produtiva pressupõe alto investimento em educação para que os jovens e as crianças e os adolescentes não tenham que ficar dependendo do Bolsa Família ad infinito, que se possa transitar para um processo de libertação das pessoas de qualquer tipo de dependência em relação ao Estado. É isso que nós precisamos fazer. Agora, no Brasil e nos países em desenvolvimento, a gente tem a mania de achar que os governos que passaram, você tem que se contrapor a eles em tudo. Isso não é verdade. Os países desenvolvidos só são capazes de fazer, enfim, as mudanças e conquistar os avanços que conquistam, senadora, porque são capazes senadora, de a gente ter, pode entender isso como uma crítica ao presidente Lula? Que geralmente começa os discursos dele como se tudo começasse no governo dele? Olha, talvez... Pode completar. Eu quero completar. Deixa eu só responder para ele rapidinho. Talvez o presidente Lula, do ponto de vista da retórica, ele faça isso, mas do ponto de vista prático, ele não fez. Tanto é que ele preservou as conquistas do Plano Real. Tanto é que a legislação que foi estabelecida em relação à questão social, o LOAS, tantas coisas que vinham já do governo anterior, ele foi capaz de traduzir isso do ponto de vista prático com um programa fantástico que fez transferência direta de renda e ajudou, inclusive, a atravessar a crise. Às vezes a gente faz alguma coisa, faz algo e diz uma outra coisa. Você acha que aquela frase, então, nunca antes nesse país, é uma coisa um pouquinho exagerada? Agora, o senhor acha que faltou, então, a própria saída do Bolsa Família, né, nesse governo, né? Deixa eu falar uma questão aí. Hein, senadora? A senhora, estamos no meio político, a senhora é uma política, nós estamos aqui, somos jornalistas, estamos falando, temos uma campanha presidencial no ano que vem, a senhora disse que não é candidata, nós sabemos que a senhora tem grande chance de ser candidata. Não, há a possibilidade de ser candidata. Atualmente não sou candidata, claro. E se eu dissesse que isso é mentira. Exatamente. Nem poderia, né? Porque não pode ser registrado. Agora, a questão que eu vejo é o seguinte, esse cuidado da senhora fazer justiça ao presidente Fernando Henrique, permanente, que a senhora vem fazendo... Não, e ao presidente Lula também. Eu gostaria... O presidente Lula e o presidente Fernando Henrique. A diferença é que a senhora passou 30 anos no mesmo partido que o presidente Lula. A senhora, às vésperas de uma eleição presidencial, a senhora está acentuando e fazendo questão de fazer os elogios do presidente Fernando Henrique. A sensação que fica, para muitas pessoas, é que a senhora pode vir apoiar o PSDB num segundo turno, caso a senhora não esteja lá. É verdade? Olha, primeiro, é que agora talvez eu tenha um pouquinho mais de audiência. E aí algumas pessoas estão me ouvindo falar assim pela primeira vez. Mas existe vida antes da audiência, correto? E eu fui uma pessoa que, ainda que fosse oposição ao governo, durante os meus 8 anos de mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós entramos juntos. Eu fiz oposição, sim, mas naquilo que era essencial, eu sempre a aprovei. E posso te dizer que eu votei na CPMF na época, coisa que não foi fácil dentro do meu próprio partido. Quando o presidente Fernando Henrique teve que ir para Joanesburgo e levar, já ratificado pelo Congresso, o protocolo de Quioto, havia uma discussão interna junto a alguns setores do meu partido de que talvez o melhor não fosse se esforçar para aprovar aquilo, porque era melhor que, enfim, sei lá, eles dessem o jeito dele. Eu ajudei, junto com o governador Lúcio Alcântara, a aprovar, porque eu estava pensando no Brasil, estava pensando no planeta. E quando foi aprovada a medida provisória, quando foi enviada para o Congresso a medida provisória, que aumentou a reserva legal de 50% para 80%, porque o desmatamento tinha chegado a 29 mil quilômetros quadrados, eu era a única que apoiava essa medida provisória na Amazônia. Aonde eu andava, eu era vaiado. E as pessoas diziam, mas por que você, sendo de oposição, fica apoiando isso publicamente só para perder voto? E eu não estava preocupada em voto, estava preocupada com o Brasil, estava preocupada com a Amazônia. Eu acho que o problema é a gente não ser capaz de pensar aquilo que é básico para o país, qual é o interesse do país. Não é? E se eu fui capaz de ter essa visão em relação ao presidente Fernando Henrique,
como não teria em relação ao presidente Lula. Agora, o fato de ter essa visão em relação aos seus governos, a esses 16 anos, que o Brasil tem muito, digamos assim, a reconhecer, mas também muito a avançar, não me limita a ficar onde estou. E é exatamente por isso que saí para o PV. A senhora deu uma ótima resposta, mas a senhora não respondeu a minha pergunta. Qual é minha a sua pergunta foi a seguinte: a senhora admite apoiar o PSDB no segundo turno? É. Porque você já está me eliminando do segundo turno? Não, colocando isso aí. Não, eles estão eliminando. A senhora, Dorival. sua posição sobre o pré-sal, senadora, o pré-sal vai ser um dos principais ativos da campanha da Dilma Rousseff, vai ser provavelmente sua adversária nessa campanha. É uma fonte de energia fóssil contra tudo o que a senhora defendeu até hoje. No entanto, há um certo entusiasmo no Brasil em relação a esse petróleo. O presidente Lula está transformando isso numa espécie de orgulho nacional, até esqueceu um pouco o biocombustível, que era o orgulho nacional anterior. Como é que a senhora vai lidar com esse assunto delicado? Só para completar a pergunta do Lorival, inclusive houve simpatizantes da sua causa e da sua candidatura que a turma do Greenpeace foi no dia do lançamento do projeto pré-sal e fez uma manifestação dizendo que aquela energia era uma energia suja e que traria mais poluição. Primeiro, a gente tem que ter a seguinte clareza. O petróleo é uma fonte de energia que, infelizmente, o mundo ainda não conseguiu se livrar dela, certo? E deve fazer todos os esforços para substituir essa energia fóssil por uma energia renovável. Isso não é diferente para a Europa, os Estados Unidos, a China, a Índia e o Brasil. Sendo que, no caso do Brasil, nós temos uma vantagem. Nossa matriz energética é 45% limpa, em comparação à média dos países desenvolvidos da Europa, que é 13% de energia limpa renovável. E, no caso do Brasil, o que nós não podemos fazer é a deificação do pré-sal. Ele deve ser utilizado daqui a 20 anos, porque as pessoas falam como se começasse agora a jorrar o petróleo. Daqui a 20 anos, nós temos aí 2 décadas. Antigamente, 20 anos parecia que chegava rápido, agora chega rapidíssimo. E muitas mudanças vão acontecer. E vão acontecer do ponto de vista da inovação tecnológica para as energias que serão produzidas a partir das tecnologias de segunda geração. Elas estão sendo preparadas, inclusive o biocombustível vai ser uma janela de oportunidade que vai durar pelo menos no máximo 15 anos, porque vai chegar o etanol de celulose e outras tecnologias que vão gerar energia limpa e renovável pela necessidade do planeta, senão nós vamos nos inviabilizar. Então o pré-sal tem que ser utilizado para as questões que estão sendo colocadas, mas muito mais para produzir conhecimento e inovação tecnológica, a base científica necessária que nos faça transitar desse modelo insustentável, baseado em combustível fóssil, que carboniza a nossa economia, que lá na frente digamos assim, esse CO2 vai ser precificado com prejuízo para a nossa produção, enfim, de minério, de carne, do que for, tem que ser utilizado para que se faça a mudança necessária. Os projetos que estão tramitando serão debatidos no Congresso. Mas qual a sua opinião? Eu ainda não me debrucei para estudar os projetos e vou fazê-lo com todo cuidado. Amanhã teremos um seminário, inclusive da nossa bancada dos deputados, e eu participarei com a presença de alguns especialistas para fazermos esse debate. Já tem cerca de 350 emendas. Só pela quantidade de emendas já se pode notar o quão é polêmico o projeto que o governo... A participação da Petrobras, a participação das empresas estrangeiras, a próprio modelo de exploração, a senhora não tem uma opinião sobre isso? Eu tenho uma opinião, sim. Acho que a modelagem que está sendo proposta, ela é uma modelagem razoável, certo? Mas esse debate nós vamos fazer no mérito dentro da bancada com o tempo necessário e nas próprias comissões. Acho que o fato de ter retirado a urgência para que se possa ter o debate é salutar, porque um projeto dessa magnitude não poderia ser aprovado a toque de caixa exatamente pela complexidade que evoca. Agora, é uma fonte de energia que precisa ser utilizada para ser substituída. É como se você usasse a energia que tem para suprimir a si mesmo. Ok, senadora, tem aqui uma pergunta da Gislaine Rosseto, de Campinas, São Paulo. Ela quer saber a opinião da senhora. Quais seriam as prioridades do próximo governo?
As prioridades do próximo governo. Ela quer que eu fale como candidata. Não, ela está perguntando quais seriam. De qualquer governo. Mas ela só está falando quais seriam as prioridades? Então, eu acho que uma coisa fundamental para qualquer governo, além das questões básicas, saúde, educação, distribuição de renda, que parece um mantra de todos os governos, é fundamental que se tenha o desenvolvimento sustentável. Entendendo desenvolvimento sustentável também no que concerne à economia. Não tem como pensar crescimento pelo crescimento. Crescimento pressupõe desenvolvimento. E desenvolvimento na crise econômica, desenvolvimento na crise dos recursos naturais, em que o planeta já está no vermelho em 30%, só pode acontecer se tiver o envolvimento. O envolvimento dos cientistas, o envolvimento dos partidos, o envolvimento das empresas e o envolvimento do cidadão, dando o termo de referência para os curtos prazos políticos dos governos, o que eles querem para o Brasil. Acho que as prioridades também no que concerne à pesquisa, à inovação tecnológica, à produção de conhecimento, à busca de parcerias com outros centros de conhecimento e tecnologia, não apenas no sentido da tradicional ideia de transferir tecnologia, porque isso não acontece do ponto de vista da prática, mas de produzir o conhecimento em si, de forma que esse conhecimento possa ser internalizado pelo próprio país. Senadora, vamos fazer aqui mais um intervalo? Senadora, nós fazemos um intervalo. Eu quero, então, aproveitar a oportunidade e dizer a você o seguinte: nós estamos querendo saber a sua opinião. O que você acha da senadora Marina Silva se ela acertou ou não em trocar o PT pelo PV? Você participa aqui por telefone, então no nosso site você entra no tvcultura.com.br/Roda Viva. E o resultado você conhece aqui no último intervalo do programa. Nós voltamos já com a nossa entrevistada, a senadora Marina Silva. Até já. Bem, nós voltamos aqui no Roda Viva. Hoje a nossa convidada é a senadora pelo PV do Acre, Marina Silva. Senadora, vamos falar um pouquinho da instituição que a senhora vem, que é o Senado, né? que pese a sua grande importância para a democracia, pela representatividade, etc. Não tem assim uma avaliação muito favorável, né, da opinião pública de uma maneira geral. Então eu pergunto à senhora o seguinte: entre outras coisas que não contribuem para melhorar, está aquela história do voto secreto, né? O presidente Lula chama o advogado-geral da União, Toffoli, nomeia, o Senado vai aprovar ou não, e a decisão vai ser por voto secreto. A senhora acha que uma decisão como essa teria que ser necessariamente por voto secreto? Como é que a senhora vai votar numa situação como essa? A senhora vai votar pela aceitação dele ou pela nomeação dele para o Supremo ou vai votar contra? Bem, primeiro, se eu declinar o meu voto aqui antes da sabatina, eu já estou prejulgando. Ele ainda vai passar pela sabatina, vai debater com os senhores senadores na Comissão de Constituição e Justiça, e eu vou participar, ainda que seja suplente, porque eu quero já instruir a minha posição para o voto no plenário. Em relação ao voto secreto, existem iniciativas no Congresso para acabar com o voto secreto, até porque o Agora voto... não acaba, né? Mas... Enfim, já há anos e anos que isso vem rolando, não acaba. Mas existem aqueles que advogam, e advogam com legítima razão, de que não haveria necessidade. Até porque o voto secreto é como se fosse para proteger o senador em relação a possíveis retaliações que possam acontecer de determinadas autoridades, embaixadores, membros do Tribunal de Contas, enfim, do Supremo e assim por diante. Acho que numa democracia as pessoas devem ter o direito de manifestar a sua posição e serem respeitadas e não sofrer qualquer tipo de retaliação, porque é até um demérito para o escolhido imaginar que alguém que é escolhido vai me perseguir pelo fato de ter votado contra. Pelo menos eu acho que não deveria, né? Então, existem projetos dessa natureza. E quanto eu advogo que não se deve ter o voto secreto, que se deve ter... Como é que o Senado vai recuperar a sua credibilidade? Olha, é um desafio muito grande para a instituição. A senhora acha que sobre o presidente Sarney é possível recuperar essa credibilidade? Desculpe. Sobre a presidência do senhor José Sarney, é possível recuperar essa credibilidade? Eu advoguei que o presidente Sarney deveria se afastar. Fiz isso a ele próprio, fiz isso dentro da bancada, fiz isso quando tive a oportunidade de conversar com o presidente Lula.
porque, no meu entendimento, para além das medidas que estavam sendo tomadas pela Polícia Federal, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a própria mesa, era fundamental um gesto do presidente Sarney para mostrar equidistância em relação às investigações. Infelizmente, isso não aconteceu e o Senado simplesmente, enfim, está numa crise que, no meu entendimento, só seria resolvida com um debate envolvendo a sociedade, envolvendo os especialistas, que eu até chamei de instituinte. Se faria uma instituinte, faria as investigações, o presidente Sarney se afastaria e se estabeleceria o Senado que o Brasil quer. E, obviamente, que isso não acontece isolado daquilo que as pessoas, todo mundo fala, que é a ideia da reforma política. Eu acho que a reforma política pode, sim, dar uma contribuição para recuperar a credibilidade das instituições e essas eleições é uma esperança também. Que as pessoas possam escolher o senador, o deputado, que elas querem ver no Congresso Nacional. Porque, às vezes, as pessoas não fazem essa vinculação. Ele quer o grande senador, o grande deputado, o grande debate, mas, na hora da escolha, escolhe por razões locais, às vezes até fisiológica, e depois fica querendo que aconteça um milagre lá no Senado. Senadora, eu queria voltar um pouquinho no tema energia, que é rápido. Porque os alemães, por exemplo, eles passaram um período criticando, principalmente os ambientalistas alemães, criticando a energia nuclear. E agora eles voltaram atrás e consideram essa energia uma energia limpa. O Brasil está se preparando aí para construir 10 usinas nucleares. A senhora apoia a construção dessas usinas? Eu tenho uma posição contrária. Eu, quando estava no Ministério do Meio Ambiente, no Conselho de Política Energética do governo, eu fui, acho que o único voto contrário ao Ministério do Meio Ambiente, porque o Brasil não tem essa necessidade. O Brasil tem uma fonte fantástica de hidroeletricidade, cerca de 64% do potencial de hidroeletricidade está na Amazônia, mas temos o potencial de eólica, de biomassa, de solar, enfim, e a produção de etanol, que é uma grande vantagem diferencial. O Brasil não tem por que apostar numa energia cara que não é segura. No caso das demais fontes que eu mencionei aqui, elas são caras, mas são seguras. Então, acho que se é em função dos custos, vamos apostar numa fonte que seja renovável e segura. Senadora, em relação à hidroeletricidade, sob a sua gestão, houve muito problema de aprovação, de licenciamento ambiental, né? Sobretudo na Amazônia mesmo. O mundo vai ser movido a quê, na sua opinião? Não pode ser energia atômica, não pode ser atômica, não pode ser petróleo. Não, eu citei aqui várias fontes, pelo amor de Deus. Mas ainda são, mas mas a atômica no Brasil também é pequena e com altíssimo custo. Mas ela pode vir a ser. Não, mas as outras também podem vir a ser. Hidroeletricidade. A senhora é a favor, então, de grandes hidrelétricas ou só pequenas? Você acha que dá para resolver a matriz energética brasileira só com pequenas hidrelétricas? Qual é a matriz? As pessoas... Eu vou falar sobre Belo Monte, sobre hidroeletricidade, sobre nuclear. As pessoas pensam que o processo de licenciamento é apenas uma questão subjetiva, política, não é. É uma questão objetiva, técnica e que merece respeito e o mesmo cuidado que fazer o projeto técnico de viabilidade técnica de uma hidrelétrica. São metodologias e práticas diferentes. O problema é que as pessoas não perdoarão os engenheiros e os técnicos que fizerem qualquer empreendimento e que em alguns meses ou anos ele venha abaixo causando prejuízos. Mas elas são muito coniventes com processos que não respeitam a natureza, porque isso será precificado no longo prazo. A hidrelétrica do Madeira, por exemplo, se não fossem as condicionalidades que foram colocadas desde o início pelo Ministério do Meio Ambiente, poderia ter sido feita com um lago 8 vezes maior. E não era necessário, porque surgiu uma tecnologia que diminuiu o lago em 8 vezes. Pela pressa como foi colocado, sem resolver o problema de sedimentos, o lago poderia ser assoreado em 10 anos, em 50%. Quem, em sã consciência, vai fazer um empreendimento para que o lago fique praticamente inviabilizado em 10 anos? Então, os técnicos exigiam que resolvesse o problema dos sedimentos, tinham o problema em relação ao mercúrio. Quem é que não se importa com a contaminação de mercúrio para as populações? Obviamente que todos nós nos importamos. E mais ainda, o problema da malária, afetar as comunidades. Todas essas questões, para dar o licenciamento das hidrelétricas do Madeira, foram colocadas como condicionantes. Foram 32 condicionantes que deveriam ter sido cumpridas nas etapas subsequentes, inclusive para poder dar a licença de instalação. Agora, é muito compreensível em relação aos outros setores.
Quando se trata do meio ambiente, as pessoas acham que deve relevar. Não é que deve relevar. E a questão de que não tinha licenças. Quando eu assumi o Ministério do Meio Ambiente, tínhamos 45 empreendimentos na Justiça. Quando eu saí, só tinha um empreendimento que foi na Justiça e que em seguida nós ganhamos a liminar, que foi o licenciamento do Rio São Francisco. A média de licença era em torno de 150 licenças ano até 2002. Até 2007, cerca de 250 licenças com apenas uma judicializada. O problema não é que não tinha as licenças, é que as pessoas não estavam acostumadas a ter que cumprir com os procedimentos corretos. Mas ninguém poderia ir a público e dizer, não, eu estou reclamando porque o estudo de impacto ambiental tem que ser bem feito, eu estou reclamando porque tenho que resolver o problema das populações do entorno, eu estou reclamando porque eu não quero resolver o problema de sedimento, problema de mercúrio, problema de malária. Ninguém vai dizer isso. As pessoas vão dizer, não, a licença está demorando. Em relação a Belo Monte. Belo Monte era um projeto que não estava sendo tratado adequadamente. Ainda no governo anterior, foi judicializado, teve uma ação do Ministério Público do Estado do Pará. Durante a minha gestão, os estudos foram retomados, tanto pelo Ministério de Minas e Energia, quanto com o acompanhamento do IBAMA, e hoje foi feito um desvio para diminuir o tamanho do lago e não atingir as populações indígenas. Está sendo feito o processo de licenciamento. Eu sempre dizia, quando as pessoas me perguntavam, eu dizia, a priori, eu não posso dizer que sou contra nem a favor, porque é uma avaliação objetiva que é feita pelos técnicos. As pessoas imaginam que o ministro do Meio Ambiente, que o presidente do IBAMA, vai lá e diz assim, faça assado. Isso não é gestão pública, isso é prevaricar. Se você faz isso, você está fugindo do princípio da impessoalidade, da probidade e de todos aqueles requisitos que a Constituição Federal assegura. Tanto quanto em outros processos, o processo de licenciamento deve ser algo objetivo, não deve facilitar e nem deve atrapalhar a vida do empreendedor nem do governo. Tanto é que saímos de uma média de 150 no governo anterior para uma média de 250, 70 em 2007, quando eu saí, licença. Quando eu cheguei no Ministério do Meio Ambiente, nós tínhamos cerca de 78 funcionários no processo de licenciamento. Desses 78, só 8 eram efetivos do quadro. Os outros todos eram contratos provisórios. E quando as pessoas iam aprendendo a fazer o rito, elas às vezes tinham que sair. Quando eu saí do Ministério, nós tínhamos cerca de 90% dos servidores efetivos do quadro, com mais de 170 servidores passado em concurso e muitos eram contratos provisórios, muito poucos. Eu queria lhe perguntar um pouco sobre política externa. A senhora vai votar a favor ou contra, a favor ou contra a entrada da Venezuela do Mercosul? A senhora traçou várias semelhanças entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula. Mas na política externa, ambos os lados advogam que há muitas diferenças. O Unasul, a próprio relacionamento com o governo venezuelano, com o governo argentino, o Mercosul. Como a senhora se encaixa nessa divisão de opiniões acerca da política externa? E como a senhora vai votar especificamente na questão da Venezuela? Eu vou votar favorável. A minha posição é favorável e acho que tivemos avanços em relação à política externa, sim. O governo do presidente Lula teve um olhar para a América Latina, um olhar para a África, e eu acho que isso é uma conquista da política externa. Eu mesma, no Ministério do Meio Ambiente, ampliamos significativamente as parcerias com os países da África, com os países de língua portuguesa, ampliamos a capacidade de negociação Sul-Sul e a cooperação trilateral. Antes, a cooperação dos países desenvolvidos era sempre feita diretamente com os países em desenvolvimento. Nós conseguimos colocar uma nova metodologia. Os países que têm dinheiro, têm conhecimento, têm tecnologia, passam para países desenvolvidos como China, Índia, México, Brasil, e eles fazem, digamos, a triangulação com outros países, como, por exemplo, a Bolívia ou, enfim, Cabo Verde e assim por diante. Senadora, eu acho que tivemos avanços, esses avanços podem ser ampliados e o meu voto será favorável. A opção do acordo militar com a França, a senhora acha que está bem encaminhado? Como é que a senhora vê essa questão? Eu acho que falta transparência. Inclusive, o acordo que foi aprovado no Congresso em relação ao submarino foi votado a toque de caixa numa votação que foi colocada extra pauta. Isso não poderia ser dessa forma. Acho que tem que haver transparência, o debate necessário com a sociedade, e nós temos que ter uma visão não
pensando, digamos assim, a política da guerra. Temos que ter a política da paz em relação a todos os processos, o que não significa que não devemos ter uma postura de patrulhar as nossas riquezas, os nossos recursos naturais. O Brasil tem que estar corretamente equipado, o Exército Brasileiro tem que ser respeitado em relação às suas atribuições e à sua função, mas não necessariamente dentro dos conceitos tradicionais que tivemos. Hoje o conceito de segurança está mudando, né? Hoje os países talvez estejam muito mais preocupados em como salvaguardar as bases naturais do seu desenvolvimento do que com qualquer outra guerra. Estão preocupados com os refugiados ambientais, que podem ser bilhões se não dermos respostas para o problema do sistema climático. Estão preocupados em relação à perda de biodiversidade, que hoje é 1000 vezes maior do que há 50 anos atrás. Então, o conceito de segurança hoje está mudando. Tanto é que o presidente Obama acaba de soltar um pacote de cerca de 100 bilhões de dólares para apostar em conhecimento e tecnologia, exatamente porque, mesmo sendo desenvolvido entre os desenvolvidos, acha que ainda está atrasado diante do desafio que temos. Olha só. Eu queria continuar, voltar à questão da energia, porque a questão da energia é assim. Se a gente for pensar em crescimento, for pensar no futuro, a gente precisa de energia. Não haverá crescimento sem energia e sem muita energia. Por isso que todo mundo discute várias alternativas, inclusive se volta à questão nuclear, porque se o país entrar num ritmo de crescimento como ele estava e como ele pode voltar agora, a gente vai ter que discutir tudo. E nenhuma forma de energia, até palito de fósforo, vai estar valendo a pena, porque a gente vai precisar de muita energia para o Brasil crescer 4% ao ano, 5% ao ano, durante um período aí, que é uma possibilidade que está aí, que muitas pessoas consideram viável. Aí é que coloca a questão do nuclear. Não é que as pessoas gostem do nuclear, o Brasil já abandonou o nuclear, mas de repente se vê o nuclear como uma possibilidade. Eu queria saber como é que a senhora vê isso. Eu vejo como eu disse anteriormente. Porque se não é nuclear, daí tem o hidrelétrico na Amazônia. Então, aí... Só complementar a pergunta, porque os ambientalistas alemães já reviram a posição em relação à energia nuclear. Mas no contexto da Alemanha, vamos pegar o contexto da Alemanha e do Brasil. Qual é o potencial de hidroeletricidade da Alemanha? Qual é o potencial em termos de energia solar da Alemanha? A região, digamos assim, mais ensolarada da Alemanha é semelhante à menos ensolarada do Brasil. Qual é o contexto de biomassa que a Alemanha tem para suprir a sua energia? Qual é o contexto da Alemanha e dos países desenvolvidos da Europa? É completamente diferente do Brasil. O Brasil pode diversificar sua matriz energética, tem um grande potencial de hidroeletricidade. Não se está dizendo que não pode ter hidroeletricidade. O problema é que as pessoas, quando falam de hidrelétricas na Amazônia ou em qualquer parte, elas falam como se fosse, bem, para ter hidrelétrica é preciso fazer no velho padrão? Não, é o padrão de Balbina que está sendo advogado? Se for o padrão de Balbina, com certeza não. Mas se for o padrão que é capaz de fazer a avaliação ambiental integrada, avaliação ambiental estratégica, ter um plano de desenvolvimento sustentável para a área de abrangência do empreendimento, onde você é capaz de tratar com o fluxo de população que vai para aquela região, buscar as melhores práticas, as melhores tecnologias para que tenha menor impacto ambiental e menor impacto social, é possível. Não se está dizendo que não vai ter energia. O problema é que nós somos uma cultura que não quer nenhum tipo de senão. Se você diz assim, pode ter a hidrelétrica, desde que resolva o problema das comunidades locais. Pode ter a hidrelétrica, desde que se resolva os problemas de não ter um lago que vai ocupar uma grande área. Aí as pessoas dizem, não, está sendo contra a hidrelétrica. Não, está sendo contra a um desgaste desnecessário de recursos e, sobretudo, de recursos naturais. Então, é possível, sim. E durante a minha gestão foram dadas as licenças mais difíceis desse governo. São Francisco, Belo Monte e BR-163. Os 3 empreendimentos mais complexos dessa República, que não foi dado durante o governo do presidente Fernando Henrique, porque havia uma série de contrapontos e até o Ministério Público, foram dados sem judicialização. A BR-163, no coração da Amazônia, que atinge cerca de 24% da Amazônia, teve um plano de desenvolvimento sustentável e foi dada a licença. Senadora. Não se trata de não ter a licença, trata-se de fazer as coisas com os critérios de sustentabilidade. Senadora, nós vamos fazer aqui o nosso último intervalo. Quero lembrar uma vez mais aqui ao nosso telespectador que você fica sabendo o resultado da nossa enquete de hoje, que perguntou à senadora Marina Silva, nossa entrevistada, se ela acertou ou não ao trocar o PT pelo PV. E eu lembro aqui que o Memória do Roda Viva está à sua disposição no nosso site. Você entra lá no tvcultura.com.br/Roda Viva e lá você pode pesquisar aqui o conteúdo do nosso arquivo, também fazer os seus comentários, suas críticas, mandar seu e-mail, enfim, aqui você julgar relevante. A gente volta no instante. Até já.
Bem, nós voltamos aqui no último bloco do nosso programa de hoje, que recebe a senadora Marina Silva, do PV. Senadora, nós estamos sempre falando aqui em tese, porque a senhora não é candidata, né, a presidente da República, mas a gente entende que é. Um candidato a presidente da República precisa de palanques nos estados, né, candidatos a governador. Acho que o seu partido tem um candidato forte no Rio de Janeiro, suponho que seja o candidato Cabeira. Em outros estados, não conheço. Como é que a senhora vai coordenar essas forças nos estados, né, para poder ter uma sustentação, se a senhora vier a ser candidata a presidente da República? Na verdade, os processos de alianças, eles estarão sendo, enfim, construídos em 2010, mas já começam a ter as prospecções. Obviamente que a maior aliança que se precisa fazer é com a sociedade. Né? Se eu fosse o Darcy Ribeiro, diria com o povo, né? Mas ninguém fora do Darcy Ribeiro pode falar a palavra povo sem ser chamado de populista. A senhora então, tem vetado vou a entrada dizer, de militantes no PV, não? De filiações? A senhora tem vetado? A senhora tem vetado filiações no PV? E foi criada uma comissão de 21 membros para cuidar das filiações e essas pessoas estão fazendo essa análise de todas as filiações. O PV está trabalhando para fazer com que os seus novos filiados e os seus candidatos possam estar comprometidos com o programa do partido. Porque, em função da cláusula de barreira, durante algum tempo as pessoas foram se filiando e até ganhando mandato sem identificação programática. A partir de agora... nomes? Não, eu ainda não vetei ninguém, até porque não é um indivíduo que veta, eu nem faço parte da direção, correto? A direção do partido, que foi ampliada com 10 novos membros, está fazendo essa avaliação criteriosa. Eu posso te dizer que as pessoas que estão buscando o PV para se filiar, pelo menos não tenho conhecimento de nenhuma que tenha uma ficha que desabone a ela e nem o partido, pelo menos das que eu conheço. Senadora, por favor. Os internautas estão aqui perguntando e o Rafael Silva quer saber se a senhora acha que o PT rasgou a bandeira da ética. Olha, eu digo para você o seguinte, talvez para ganhar ponto, se eu fosse desse tipo de política, iria fazer um discurso udenista, mas eu não vou fazer. Eu acho que existem milhares e milhares de petistas que não cometeram erros e que mantêm a sua ética. E existem aqueles que erraram e erraram gravemente, que devem ser punidos politicamente, já estão sendo punidos, e punidos pela investigação com a justiça. Eu fiquei 30 anos no PT, sofri os problemas de todos os episódios que vivenciamos, inclusive os do Mensalão. Foi algo de muito sofrimento e constrangimento para todos nós, mas a maioria dos petistas não são aqueles que praticaram esses erros. E os que praticaram devem ser punidos. Quando eu saí do Partido dos Trabalhadores, eu saí em função de algo que, no meu entendimento, não havia mais como continuar. Né? De todas as pessoas que falavam comigo, para que permanecesse no partido, elas pediam para que eu ficasse para ajudar a convencer o PT a, enfim, colocar a questão da sustentabilidade ambiental como estratégico no seu programa. E eu tive a compreensão que não se tratava mais de ficar fazendo um embate para convencer o PT. Deveria ir para o encontro daqueles que já estão convencidos. O mundo inteiro está se convencendo e eu espero que esse gesto, sem ter nenhuma pretensão, ajude a convencer o PT, o PSDB, o PMDB, porque é uma mudança de tal magnitude que não pode ser uma bandeira de um partido. Tem que ser do partido, da sociedade, dos cientistas, da juventude, sobretudo da juventude. A juventude é que tem projeto antecipatório de mundo, de país, e a juventude está com a bandeira da sustentabilidade social, ambiental, porque ela está sonhando com o futuro, não apenas para ela, mas para o seu filho, para o seu neto. E o futuro que ela quer tem água potável, tem ar puro, tem terra fértil, tem biodiversidade, tem energia limpa. É isso que as pessoas querem ouvir dos políticos e que eles estejam comprometidos para além dos seus mandatos, que seja uma plataforma de compromisso. Na sua avaliação, o presidente Lula é o grande eleitor da eleição do ano que vem? O presidente Lula vai ser capaz de transferir essa popularidade que ele tem, uma popularidade indiscutível, para o seu escolhido ou sua escolhida? Olha, obviamente que uma figura forte como o presidente Lula tem um papel fundamental nas eleições, isso não se está discutindo, tanto é que ele escolheu uma candidata, né, confiando inclusive nesse seu potencial de transferência de voto. E quando as pessoas me diziam que a saída do PT poderia comprometer todo esse processo de tantos anos que eu ajudei a construir, eu dizia que elas estavam superestimando essa saída, porque a ministra Dilma tem o pré-sal, tem o Luz para Todos, tem o Bolsa Família, tem o Minha Casa Minha Vida, tem o PAC,
tem uma aliança que une de A a Z e tem um presidente com 80%, um partido de avaliação positiva e tem um partido com 1.600.000 filiados, né? E eu estou num partido pequeno, que não tem tanto tempo de televisão. Agora, uma coisa é certa, eu acho que a sociedade sinaliza com a mudança. E, da mesma forma que sinalizou quando elegeu o presidente Lula, pode sinalizar numa outra direção. E eu acho que é isso que está acontecendo no mundo e no Brasil não é diferente. Qual que é o peso real do partido nas decisões tomadas pelo governo? Pelo governo Lula. Tem um peso real, porque a senhora ajudou a fundar o PT. O PT era um partido de baixo para cima, tinha toda aquela história do PT que era real, não era mentira. E a senhora ficou 30 anos ali. Quando a senhora sai, uma impressão que dá é o seguinte, a senhora sai, a senhora não tinha espaço para levar um debate que talvez a senhora fosse levar. O partido perdeu espaço, o partido hoje não decide nada, o partido hoje é um cumpridor de ordens do presidente? Na questão que eu defendo, sempre foi uma ação minoritária dentro do PT, de um grupo, um subsistema dentro do grande sistema, né? O PT tinha uma clareza muito forte e tem em relação à questão social e a vários aspectos da democracia, enfim, da participação dos trabalhadores, da cidadania política de setores excluídos. Inclusive, a minha cidadania política veio pelo PT. Eu jamais seria senadora por um dos partidos tradicionais do Acre, eu tenho que reconhecer isso. No entanto, não havia espaço para as novas utopias, e elas vêm sendo trabalhadas e construídas durante 30 anos. Começou com o Chico Mendes lá no Acre e hoje tem força na sociedade brasileira. O espaço que eu não tinha era exatamente para a viabilidade do desenvolvimento sustentável como algo prioritário e estratégico para o partido. E eu disse que aos 51 anos eu queria continuar sendo mantenedora de utopias, porque eu tive bons mantenedores de utopia, inclusive o presidente Lula. Quando o presidente Lula resolveu fundar o PT, fazer o movimento que fez, as pessoas diziam que ele fazia o jogo da ditadura, né? Hoje, quando eu ouço as pessoas dizerem que eu estou fazendo o jogo não sei de quê, eu me lembro daquela época em que eu, aos 20 anos, era acusada de estar fazendo o jogo da ditadura porque defendia o PT. Será que não é possível fazer o jogo da própria causa? Será que meio ambiente não é suficientemente importante para que se esteja priorizando a causa e não apenas algo subjacente, seja apenas algo auxiliar de uma outra força que já conquistou o seu espaço, né, por direito eterno? Senadora, antes da senhora ganhar as eleições, a senhora destinaria investimento de dinheiro, faria investimento em célula-tronco? Como é a sua relação com a pesquisa científica nesse terreno? A minha relação com a pesquisa científica é de apoio e respeito total. Mas agora, se você mas aí você não pode reduzir a pesquisa científica à célula-tronco. Estou lhe perguntando especificamente sobre célula-tronco. Não, mas você perguntou qual era a minha relação com a pesquisa científica, certo? Então, eu queria entender porque a senhora tem uma posição contrária. Sim, a senhora tem uma posição contrária. Em relação à célula-tronco, há uma discussão no Congresso, na sociedade, na comunidade científica também, porque não há unanimidade na comunidade científica, de que é possível ter os mesmos resultados usando célula adulto, certo? Não é necessariamente que se utilize células de embrião, certo? Você pode fazer isso, inclusive o senador Tião Viana, que é médico, defende isso que eu estou falando, né? Agora, a legislação brasileira, ela possibilita os investimentos para todos os tipos de pesquisa. O que vai decidir, e aliás já foi decidido, foi na votação do Congresso. Quando eu, inclusive, estava no Ministério do Meio Ambiente. As pessoas dizem que eu fui contrária. A senhora não tive foi uma contrária? Posição contra. Não votei porque... Sim, mas a sua posição é contrária? Dentro do governo, eu só me ative à questão da biossegurança, dos transgênicos. Essa discussão ela foi separada. Quem liderou esse processo foi o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente tomou a decisão de que nós só íamos nos ater à questão dos transgênicos, que, aliás, é uma outra mistificação que fazem. Quando nós colocamos que deveria ter um modelo de coexistência para os transgênicos, as pessoas decodificavam a nossa posição como sendo contra o avanço da ciência e da biotecnologia. Quem disse que ter dois modelos, transgênico e não transgênico, mas a senhora concorda, se a gente se juntar a questão, a sua posição sobre aborto, a sua posição sobre célula-tronco, a sua posição na questão da educação... Não, mas isso não é verdade. Isso não pode, os seus adversários não podem imaginar que a senhora tem, ou podem alardear que a senhora tem uma plataforma obscurantista até? Olha, eu quando fazia as campanhas do presidente Lula, eu era escalada para tentar desmistificar a ideia de que o presidente Lula, se ganhasse, seria contra a família, seria contra as igrejas, seria contra qualquer coisa. As pessoas me colocavam exatamente por me identificar como uma pessoa de valores em relação à espiritualidade.
Hoje, eu estou tendo que me explicar porque tenho espiritualidade, correto? As pessoas que têm uma espiritualidade não significa que sejam a priori obscurantistas. Isso é uma visão uma questão de política de Estado. Nós estamos falando de Estado. O Estado é laico. Não, o Estado é laico, mas quem disse que o Estado públicas? laico não pode ter um ateu? O Estado laico pode ter um ateu, pode ter um cristão evangélico, um cristão católico, um espírita ou uma pessoa que não professe absolutamente nada. É o Estado laico, é laico exatamente por isso. É laico não quer dizer que tenha que ser apenas um ponto de vista. Então, a senhora investiria em pesquisa de célula-tronco? Já está decidido na lei, está decidido na lei, a lei foi aprovada pelo Congresso, o Ministério de Ciência e Tecnologia, todos os órgãos de pesquisa já estão garantidos em relação a isso. A minha posição... Estamos com o tempo terminando. Dentro do próprio governo, ela, inclusive, eu não participei do debate exatamente porque me ative à questão dos transgênicos. E não era contra que tivesse transgênico. O que eu queria era um modelo de coexistência. Só que quando se falava em coexistência, as pessoas decodificavam que estava sendo contra. Porque o Brasil quer ser uma cultura sem senão, né? As pessoas tinham que ser unanimemente só a favor de um modelo. E agora as pesquisas estão mostrando que a produtividade e o lucro do convencional é maior do que o transgênico. E que a perda em relação ao período de seca no Rio Grande do Sul é maior para a soja transgênica do que para a convencional. Se tivéssemos os dois modelos, poderíamos ganhar duas vezes. Última pergunta, Paulo. Sobre o REDD, que é é o grande debate hoje internacional sobre meio ambiente, que é aquele programa de pagamento para manter a floresta em pé. Que a pessoa não derruba e ganha dinheiro e tem um subsídio para isso. O que é a senhora... Isso, REDD, enfim, eu sou um leigo aí. O que a senhora acha disso? Só um minuto, senadora, que nós estamos, por favor. Me disseram que esse é o debate de Copenhague. minuto, por favor. Eu sou favorável ao pagamento por serviços ambientais, inclusive fui responsável por essa questão ser colocada na agenda no âmbito do protocolo de Quioto e da Convenção da Biodiversidade desde 2005, quando participei de todas as conferências de mudança do clima. Foi o Ministério do Meio Ambiente que liderou esse processo dentro da convenção, admitindo a questão de floresta e que agora eu espero que a gente possa definitivamente ter uma política para pagamento por serviços ambientais e que a floresta em pé seja valorizada. Ok. Senadora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, nesse debate aberto, franco-democrático aqui com os nossos convidados. Nós queremos aproveitar a oportunidade de agradecer a todos aqui da bancada. Muito obrigado pela gentileza de participarem conosco. Queremos lembrar que as perguntas mandadas pelos nossos telespectadores, a Carmen juntou todas elas, nós vamos então encaminhar aqui à senadora Marina Silva. Eu quero lembrar você mais uma vez de que o Roda Viva é apresentado aqui toda segunda-feira, ao vivo pela internet, a partir das 6h30 da tarde, e pode ser visto também sem edição, sem corte, na íntegra, aqui às 10h10 da noite, na nossa TV Cultura. Você fica agora na Rede Cultura com o programa Rumos da Música, que recebe hoje as Cantadeiras de Souza, ou veja mais uma atração na sua emissora local. Boa noite, uma ótima semana e até o próximo. Obrigado.